investindo na maternidade. Estamos vivendo dias em que essa imagem, da maternidade tem se tornado um pouco assustadora para algumas mulheres. Algumas mulheres têm evitado esse dom, essa bênção que é ser mãe. Mas entendemos, na grande maioria das mulheres, elas têm então um desejo. Lá no fundo do seu coração, elas têm esse desejo de serem mães. Então, ser mãe é o sonho de 99,9% das mulheres. Mas para que esse sonho não se torne um pesadelo, é preciso então fazer o investimento certo. Vejamos então essa noite como investir na maternidade e os resultados de um bom investimento. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, verso do 1 ao 8. 1 Samuel 1, do 1 ao 8. Samuel fica no Antigo Testamento, logo após aí, Juízes, Ruth, aí vem 1 Samuel. Capítulo 1, verso de 1 a 8. Diz assim então a palavra de Deus. Houve um homem de Ramatai Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano e adorava e sacrificava ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Rofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções, desde a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado ela estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai querido, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom de geração em geração. O Senhor tem ouvido o clamor do necessitado e tem suprido suas necessidades. Diante, ó Pai, do testemunho de Ana, observamos o Teu cuidado, o Teu amor, e o Senhor assim responde à oração do aflito. Neste instante, ó Pai, eu oro não só por estes que aqui estão, Senhor, mas por cada um que compõe este corpo, que nesta noite não puderam chegar, seja por enfermidade, seja por estarem viajando, seja por outra ou qualquer dificuldade. Que o Senhor possa, Senhor, de forma soberana, tocar em seus corações, trazendo cura, sarando, disponibilizando-os para estar sempre na Tua casa, te servindo e fazendo a Tua vontade. Assim, ó Pai, eu te adoro, te agradeço e te peço
em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amados, essa é uma história muito interessante. Temos alguns contextos históricos aqui que precisam ser trazidos à tona para a gente compreender melhor o enredo desse texto. Então, um texto que está inserido num contexto judaico. Nesse contexto, tinha-se sempre a ideia de alguém que não tinha filhos, era alguém que tinha sido amaldiçoado. Eucana havia se casado e a sua mulher, Ana, não lhe deu filhos. Tendo então, diante dessa situação, Eucana o desejo de que sua família pudesse prosperar e pudesse crescer, ele decide então tomar outra mulher por esposa, sem desprezar a primeira, porque ele a amava muito. Então, era uma prática daquela época, era cultural. Então, o homem precisava gerar filhos para que a sua família tivesse futuras gerações. A gente vê que o início do texto, ele começa citando as gerações de Eucana. Ele nasceu de fulano, é filho de ciclano, é filho de outro, e aí vai citando os antepassados dele. E aí, quando chega nele, a sua esposa é estéril, não pode dar filhos. Então, diante dessa situação, culturalmente, era permitido, então, tomar outra esposa que pudesse lhe dar filhos. E assim, Eucana faz. Mas acontecia algo que Eucana não sabia. É que esta segunda esposa, que lhe deu muitos filhos, ela tirava, então, a Ana, tirava a sua atenção e fazia com que Ana se irritasse com aquela situação. Ela tirava chacota com Ana por não dar filhos ao seu marido. Então era uma situação constrangedora. Eucana era um servo de Deus que anualmente fazia questão de ir até o templo e sacrificar ao Senhor. Os seus sacrifícios ele fazia por cada esposa e por cada filho. Então aqui este sacrifício traz então a simbologia de um investimento. E o investimento que Eucana estava fazendo era um investimento espiritual, para que a sua família pudesse ter uma conexão com Deus, para que a sua família pudesse estar debaixo da vontade do Senhor. O desejo então de Eucana de fazer o bem para sua esposa Ana, e o desejo que ele tinha de que ela estivesse feliz ao lado dele, fazia com que ele desse uma oferta dobrada em favor de Ana, na esperança de que Deus pudesse lhe abrir a madre e ela pudesse gerar filhos. Eucana também tinha esse desejo, mas vendo a tristeza de Ana, vendo o seu desespero, Eucana então fala para a sua esposa: meu amor, será que eu, para você, não tenho um valor melhor do que 10 filhos? Certamente a resposta de Ana é que ele tinha um valor excelente, maravilhoso, um bom esposo, cuidava dela, não a abandonou, valorizava a sua esposa, mas no entanto, ela ficava triste não poder retribuir este amor, porque gerar filhos seria uma retribuição de amor. Então essa retribuição que o seu marido esperava e desejava, Ana não podia dar. Então era uma situação muito difícil. E para que essa situação fosse resolvida, Ana decide buscar o Senhor. Ana decide fazer um investimento na causa de Deus, para que Deus assim lhe abrisse a sua madre e lhe desse então a oportunidade, a alegria de poder gerar um filho, e este filho trouxesse honras e glórias ao Senhor. Essa então é uma história de uma mãe que soube investir na maternidade
e teve como resultado uma família abençoada por Deus. E você, mulher, que aqui está hoje, tem investido corretamente em sua família? Vamos aprender hoje como investir na família. Em primeiro lugar, um bom investimento familiar se faz com fé e oração. Você quer ter uma família forte? Você quer atingir o grau de felicidade na sua família? É necessário que você dobre seu joelho. É necessário que você ore ao Senhor. Porque foi justamente isso que Ana fez. Foi o investimento inicial para ter uma família feliz. Vejamos então o verso 9 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, 9 a 18. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Quando Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam ou se movimentavam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e então comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, Ana foi ao templo com seu esposo, e juntamente a outra esposa do seu marido, e lá estavam esta família, uma família atípica, uma família diferente, mas uma família. E esta família então estava reunida com um propósito de adorar ao Senhor. E naquele momento de adoração, naquele momento de intercessão, Ana viu uma possibilidade. Eu preciso fazer um investimento no reino de Deus. E este investimento, eu tenho que entregar algo que é de muito valor. Ana então decide orar para que Deus pudesse lhe dar filhos. E nesta oração, neste clamor, nessa intercessão, ela então faz o seu investimento e diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, quer dizer um filho homem, eu te devolverei, eu entregarei esse filho a ti. Irmãos, nos coloquemos no lugar de Ana, diante de tanta aflição, de ver a outra esposa do marido tendo vários filhos e ela sem ter nenhum sequer. Ela então decide pedir a Deus a graça de conceder, dar à luz um filho, mas ao mesmo tempo ela oferece esse filho a Deus. E ela diz: Senhor, se tu me deres esse filho, a ti
eu entregarei. Irmãos, é muito bonito a gente observar o que esta mulher está fazendo, o que ela está dedicando e o que ela está investindo na obra de Deus. E é nada mais, nada menos do que tudo que ela queria. O bem maior que ela desejava em sua vida, ela estava agora prestes a entregar no altar de Deus. Ela estava pronta, se Deus assim o abençoasse, devolvê-lo ao Senhor. Nos traz então essa história a lembrança de uma outra história, não de uma mãe, mas de um pai, que também Deus pediu o filho, Abraão, que sacrificasse seu filho Isaque, e Abraão então sobe um monte com aquela criança. Veja bem, Abraão esperou 30 anos, ele tinha 70 anos de idade, quando Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Abraão não tinha filhos. Diante daquela promessa de Deus, sua mulher decidiu facilitar. E como foi essa facilitação? Deu a sua serva para o marido. Toma, meu marido, a minha serva, faz um filho nela, e aí tu vai ter esse filho que Deus disse que ia dar. Porque ela já era de idade, já tinha 60 anos. Já tinha passado o período, que poderia uma mulher gerar um filho. E neste caso, ela achou impossível. Mas é justamente, meus amados, desta forma que Deus trabalha. Deus trabalha no impossível. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Então, quando, depois de 30 anos de espera, essa criança nasce, passam-se alguns anos, pelo menos aí uns 15, 16 anos, e aí o que é que acontece? Deus pede então que aquela criança seja sacrificada. Abraão pega o seu filho, pega um animal, coloca lenha sobre esse animal e chama o filho a subir um monte para fazer um sacrifício. Chegando lá em cima, o filho pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, e onde está o sacrifício? E a resposta do pai foi: Deus proverá. E a provisão de Deus aconteceu. Depois dele colocar o filho no altar, levantar o seu cutelo para sacrificar o seu filho, então Deus disse: para Abraão, olha de lado, estava um bode preso pelos chifres em uma árvore, e ele pega aquele animal e sacrifica, porque Deus estava fazendo uma prova de fé, se ele realmente estaria disposto a dar o seu único filho. E Deus honrou aquele homem, e aquele homem, a sua história é conhecida até hoje, porque ele foi fiel ao Senhor. Assim Ana fez uma promessa a Deus, e esta promessa era um investimento. Tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, irmãos, se multiplica. Nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que faz e nos concede muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Às vezes a gente pede a Deus determinada coisa, e quando a gente recebe, geralmente vem a abundância, vem mais do que nós necessitávamos, mais do que nós esperávamos, porque é assim que Deus faz. Ana então faz esse pedido, ora ao Senhor, e junto ao pedido uma promessa: se tu me deres, Senhor, eu a ti devolverei. E assim Ana age, tendo então sua fé focada no Senhor, sabendo que se o Senhor lhe desse a oportunidade de ter um filho, e esse filho fosse entregue diante do altar de Deus, esse mesmo Deus seria poderoso para lhe dar muitos outros filhos. Ana não abandonou seu filho, a gente vai ver mais na frente, mas entender que essa atitude dela foi uma atitude de investimento, mas acima de tudo, uma atitude de fé através da oração. João 9:31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade,
a este ele atende. Irmãos, que maravilha, nós não merecemos nada de Deus, nós somos pecadores, e como pecadores, não temos nenhuma moral diante de Deus para exigir de Deus, como em algumas religiões é ensinado. Determine, exija. Deus é Senhor, eu sou servo. Um servo não exige nada do seu Senhor, pelo contrário, um servo se submete, coloca-se debaixo do seu Senhor. E se o Senhor é um bom Senhor, ele vai abençoar a vida daquele servo e não vai lhe deixar faltar nada. Exatamente nessa ideia é que nós temos esse texto, essa expressão, né, de que Deus, ele não atende a pecadores. Somos nós todos. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus, se temos fé, se temos confiança, se entregarmos a nossa vida ao Senhor e confiarmos nele, tudo ele fará por nós. Foi o que Ana fez, confiou, entregou e certamente Deus proveu. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Marcos 11. É o segundo livro aí do Novo Testamento. Marcos capítulo 11, a partir do verso 22. Vou ler a partir do 20. Passando pela manhã, é o poder da fé. Passando pela manhã, viram a figueira, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, levantando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que será feito o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebereis, e será assim convosco. E quando estiverem orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O texto, então, afirma que em uma certa ocasião, Jesus estava passando por uma estrada e viu uma figueira, e estava na época do figo, daquela a planta dar o seu fruto. No entanto, ao procurar frutos, Jesus não encontrou. Ele então amaldiçoou aquela figueira e ela seca. No outro dia, quando eles passaram novamente, retornando neste caminho, Pedro vê a figueira seca e fica admirado. Olha, Senhor, aquela árvore secou completo. E aí então Jesus traz uma aplicação, né, um ensinamento interessante sobre a fé. Ele diz: se nós tivermos fé suficiente, crendo em Deus, tudo que nós pedirmos a Deus será realizado. Nós teríamos poder de transportar montes, mas só se tivermos fé, sem duvidar. Esse é o grande dilema, né, da nossa fé, muitas vezes. Nós cremos, mas cremos com um pé atrás. Rapaz, eu estou pedindo a Deus, mas não sei se Deus vai me dar. Peça com fé, crendo que Deus é todo poderoso e pode fazer mais do que você entende ou precisa. Entendemos que a resposta de Deus, a gente também precisa estar atento, porque Deus responde todas as orações feitas a Ele, mas Ele responde de 3 formas diferentes. Ele responde com sim. Muito bem, meu servo, tome, isso aqui é para você. Ele responde com não. Meu servo, isso não vai fazer
Isso não vai te fazer uma pessoa melhor, isso não vai aprimorar o teu caráter, vai te prejudicar por esse motivo. E a terceira resposta que Deus pode dar é: espera. Se você tem pedido algo a Deus e não tem atingido este alvo, escute, preste atenção na resposta de Deus. O que Deus está te respondendo? Se é sim, se é não, se é espera. Mas acima de tudo isso, apesar de todas essas respostas que Deus pode dar, uma coisa é importante para ouvirmos a resposta de Deus: é pedir com fé. E crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. E Deus vai fazer conforme a vontade dEle, não conforme a nossa. Quando nós estamos alinhados com Deus, a nossa vontade vai combinar com a vontade de Deus. E a resposta será sempre sim, quando a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Naquele momento, Ana alinhou a sua vontade com a vontade de Deus, porque ela fez uma promessa ao Senhor, e essa promessa foi recebida por Deus. Deus se alegrou desse sacrifício, Deus se alegrou desse investimento. Às vezes a gente está muito pronto para pedir a Deus: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mas o que é que nós estamos prontos a entregar diante de Deus? Há uma coisa que nós temos muito valiosa, que Deus espera que nós tenhamos a confiança de fazer essa entrega a Ele. O que nós temos de mais valor, irmãos, é a nossa vida. Nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, mas o crer é uma entrega. Se vocês querem me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É um compromisso, é um relacionamento de envolvimento. Não é apenas levantar a mão, mas ter uma vida dedicada ao Senhor. É abdicar dos prazeres da carne, é deixar para trás os desejos deste mundo e buscar a presença do Senhor e buscar fazer a vontade de Deus. É isso que Ana fez, uma mãe que desejava muito a maternidade, e para ela alcançar esta graça de Deus, ela precisou ter fé e orar ao Senhor, entregando não só a sua vida, mas um bem tão precioso que ela desejava, que era o próprio filho. Em segundo lugar, um bom investimento familiar se faz com fidelidade e sacrifício. Verso 19 a 28 do capítulo 1 lá de 1 Samuel. Diz assim a palavra de Deus: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá, em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que é melhor, ou o que melhor te agrade. Fica até que eu desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança.
imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, porque esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe dissera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu o pedi, e eles então adoraram ali o Senhor. Aqui encontramos, irmãos, a fidelidade de um servo. Fazemos promessas, e a Bíblia diz: se aquele que faz uma promessa a Deus, é bom que cumpra, porque quem promete alguma coisa a Deus e não cumpre, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse num rio, assim diz a Escritura. Então, as nossas promessas a Deus, assim como desejamos que Deus faça parte dele, nós também devemos fazer a nossa parte. Quantas vezes fazemos promessas e mais promessas e não realizamos ou não cumprimos com essas promessas? É necessário, irmãos, sermos fiéis, sermos dignos daquilo que falamos. Se falamos a verdade, cumpramos esta verdade. Então a fidelidade traz em si o sacrifício. Aquele que quer ser fiel, ele precisa sacrificar-se. Ele precisa abdicar muitas vezes dos seus prazeres, dos seus desejos, para satisfazer o outro. Assim, encontramos esta mulher cumprindo o seu voto. Ela pediu apenas que passasse o tempo necessário com a criança, até que ela desmamasse. Quanto tempo isso é necessário? Nos dias atuais, 1 ano é um tempo bom, em alguns casos 2. Aqui nós vemos que ela escolhe um novilho de 3 anos. E eu gosto de pensar que acompanha a idade do filho. Aquele novilho nasceu na mesma época e ela então usa esse novilho para o sacrifício, agradecendo ao Senhor pelo filho. E não só um sacrifício de morte, mas ela também agradece com um sacrifício de gratidão, oferecendo vinho e farinha. Mas também agradece ao Senhor, cumprindo o seu voto e entregando seu filho na casa de Deus. Houve um tempo no passado que as famílias tradicionais tinham muita alegria quando os seus filhos seguiam algumas profissões, dentre elas advogado, médico, professora e sacerdote. Quantas famílias tinham a alegria de ter um sacerdote em sua família, seja um sacerdote católico ou até mesmo um pastor. E essa alegria é que a mulher ia desfrutar, porque ao entregar essa criança diante do altar de Deus, ela estava consagrando essa criança ao Senhor. Então aquele sacrifício de um cordeiro, o sacrifício que ela estava entregando no altar de Deus, era um sacrifício que servia também como uma consagração. A partir daquele momento, aquela criança estava sendo entregue no altar de Deus e deveria ser então para o uso exclusivo de Deus. Ele passaria a ser um sacerdote de Deus e futuramente se tornaria um profeta, como foi Samuel, um grande profeta de Deus, que teve o privilégio de profetizar muitos reis, consagrar alguns reis, e isso foi um privilégio muito grande que Deus concedeu a Samuel, um servo do Senhor. Aqui no texto, diz então que essa mulher cumpriu seu voto. Eucana, seu marido, foi ofertar, e ela disse: hoje eu não vou, ainda não está na época. Assim que eles voltaram daquele sacrifício, o sacrifício era anual,
quando eles voltaram, diz o texto que eles coabitaram, né, dormiram juntos, e ela então imediatamente engravidou. Depois de um tempo, teve o filho. Já chegou o ano de voltar novamente a fazer o sacrifício. Então ela disse: eu não vou agora, só quando a criança não mais estiver mamando, e então eu entregarei para sempre ao Senhor. E assim ela o fez, sendo esse sacrifício recebido pelo Senhor com muita alegria, porque esse sacrifício foi um sacrifício de fidelidade. Ela cumpriu realmente o voto que ela tinha feito com o Senhor. Provérbios 14, 22. Acaso não erram os que maquinam o mal, mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam o bem. O plano de Ana era um plano maravilhoso, era agradar o Senhor, e Deus contemplou esse plano, dando a ela a satisfação de ter um filho. Salmo 50, verso 14, oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então é necessário, irmãos, que a gente faça valer a nossa palavra. A palavra do cristão seja sim, sim e não, não. Como diz a Escritura, o que passar disso vem do maligno. Então, quando eu fizer um voto a Deus, eu preciso ser fiel ao Senhor e cumprir este voto. Então, faça valer as suas palavras. Abra agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, lá no Novo Testamento. Logo depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos, capítulo 4, 18 a 20. Romanos 4, 18 a 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada, de 100 anos e de idade avançada, Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se ofereceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Muito bem. Então aqui é a história que eu acabei de citar, anteriormente, quando Abraão recebe a bênção, de ter um filho. Ele já tinha 100 anos, sua mulher 90. Imagina só, uma idade dessa, um casal tendo filho. Mas é um milagre, Deus concedeu e tinha um propósito. Este filho seria uma bênção e geraria muitos outros filhos, e estes filhos se tornariam uma grande nação que hoje é conhecida como o povo de Israel, o povo de Deus. Então, assim Deus faz, quando somos fiéis, agimos em fidelidade para com Deus, sacrificando o que nós temos de melhor ao Senhor, Deus multiplica e abençoa a nossa vida. Em terceiro e último lugar, um bom investimento familiar se faz com fervor e gratidão. Você tem sido grato pelo que Deus tem te dado? Agora, essa gratidão, que muitas vezes a gente diz que tem, E, por exemplo, no momento de uma refeição, a gente vai orar e diz: Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Que gratidão é essa, irmão? Às vezes a gente já viu pessoas dizerem, um amigo meu falava isso: rapaz, eu não oro quando eu vou me alimentar, porque eu já oro quando vou fazer as compras. Ele está no mercantil, empurrando o carrinho, e já vai orando: ô Senhor, que negócio caro, graças a Deus tu me deu dinheiro para comprar isso. Aí vai botando no carrinho e orando.
Aí quando vai comer, diz que não precisa orar, porque ele já orou agradecendo a Deus por cada quilo de alimento que ele comprou, né? Então, gratidão, irmãos, vai muito mais do que palavras. Gratidão é ação. Gratidão é reconhecimento. Gratidão é esforço. Então, ser grato é algo que a gente precisa nos esforçar para ser, porque da nossa natureza nós somos ingratos. Quantos benefícios nós alcançamos de Deus e nem sequer nos lembramos. Imaginemos, irmãos, todos os dias acordar pela manhã é graça, favor de Deus. Deus nos desperta com saúde, com fortalecimento para o trabalho. Graças a Deus por isso. A saúde que nós temos, o alimento que é posto em nossa mesa todos os dias, é Deus que concede. Ah, pastor, eu trabalhei, foi do suor do meu rosto. Deus te deu saúde, Deus te deu o emprego que você tem, Deus te dá força todos os dias para sair para o trabalho. E você não agradece. Olha, tem uma coisa tão maravilhosa que nós usufruímos todos os dias, mas não nos percebemos, que é respirar. Você pode encher o seu pulmão de ar agora, de graça. Deus te dá esse privilégio, e nós não agradecemos. Só basta Deus cortar o ar por 2 minutinhos, e nenhum de nós estaria mais vivo aqui. Talvez os marinheiros ali que são treinados, né? Mas nós, os mortais aqui, não seríamos capazes de aguentar 2 minutos sem respirar. E nem agradecemos ao Senhor. Senhor, que maravilha podermos respirar. Durante aquele período de pandemia, né, quem ficou internado, precisou ter aquele respiradouro. Rapaz, que sensação terrível. Só de ver, imagine quem teve que vivenciar aquilo. Certamente deve valorizar a bênção que é poder respirar naturalmente. Então nós somos abençoados por Deus diariamente, irmão, continuamente, e devemos ser gratos. E essa gratidão, ela deve ser expressa fervorosamente. Devemos expressar nossa gratidão a Deus com fervor, animados, motivados. Não te deixa se levar pelos problemas do dia a dia. Tem dias que a gente está em casa passando por tanta dificuldade e a gente diz, hoje eu não vou para a igreja. Não, meu irmão, pelo contrário. Dia que tem muito problema, aí é que é o dia que você tem que buscar a Deus mais e mais, porque é dele que vem a nossa força. Porque quando eu não posso resolver aqueles problemas, eu entrego diante do altar de Deus e digo, Senhor, faz a tua vontade. Ana creu, Ana entregou diante do altar de Deus, Ana recebeu a sua graça, e agora Ana estava pronta a agradecer ao Senhor, mas agradecer com fervor. Veja o que diz o texto, capítulo 2 de Samuel, verso 1 em diante, temos aí o cântico de Ana. Diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, quando me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. É rocha e não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.
O Senhor é que tira a vida e é o que dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudece nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O que contende com o Senhor são quebrantados. Do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Maravilhoso, irmãos, vermos como Deus faz, como é maravilhoso servirmos a esse Deus Todo-Poderoso. E a exaltação que essa mulher faz a Deus comprova o poder de Deus, o poder que é capaz de fazer um estéril ser mãe de muitos filhos, fazer um pobre ficar rico, fazer um doente ficar sã. E o poder de Deus não tem limites, Ele pode muito e muito, basta você crer. Eu não sei qual a situação você está enfrentando hoje, quais lutas, quais batalhas você tem passado, mas se você tiver fé no Senhor e entregar ao Senhor com confiança, Ele há de responder a tua petição. E uma vez respondida, não esqueça, agradeça ao Senhor, consagre-se ao Senhor, reconheça o poder de Deus e sirva ao Senhor com toda alegria, fazendo sempre a sua vontade. Veja como Deus abençoou a vida de Ana, verso 18 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Aquela mulher que não podia ter filhos, aquela mulher que foi humilhada, que a sua rival passava na cara dela: tu é uma mulher seca, tu não pode dar o teu marido o que ele quer. Aquela mulher sofreu muito, mas ela confiou no Senhor. Ela orou, Deus consagrou e abençoou, e ela retribuiu esta graça, devolvendo ao Senhor o fruto mais valioso que ela tinha. Logo em seguida, Deus abençoa e multiplica aquela graça concedida. De um filho, agora ela era mãe de mais 3 filhos homens e 2 filhas mulher. Mãe de 6 filhos. Que maravilha, irmãos. Isso porque ela foi fiel. Isso porque ela foi grata ao Senhor. Isso porque ela cumpriu o seu voto. Deus honrou e Deus honra até hoje o fiel. Seja fiel ao Senhor e você receberá desta graça também. Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nosso serviço a Deus deve ser com paixão. Fervor, irmãos, é um tipo de paixão. É quando você faz as coisas para Deus
com extrema gratidão. É quando você faz e você chora, você ri, você está entregue por completo. Você se entrega por completo ao Senhor. E o seu serviço a Deus é recebido, porque você o faz sem ser de forma remissa. A pior coisa que tem é quando você faz a obra de Deus relaxadamente. Deus não se agrada com isso. Tudo que formos fazer para Deus deve ser com dedicação, oferecendo o melhor que a gente tem. E Deus há de recompensar e multiplicar muitas vezes mais. Colossenses 3, estamos já quase concluindo. Colossenses capítulo 3, abra aí por favor, 14 a 17. Veja como é que a gente tem que oferecer o nosso serviço a Deus. Colossenses 3, 14 a 17. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que você fizer para Deus, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então nosso serviço deve ser por gratidão, por tudo que Deus já fez com nós, por nós. Não faça algo para Deus como barganha. Deus, eu vou fazer isso para tu me dar isso. Não. Faça agradecido pelo que Ele já fez por você. E certamente Deus há de multiplicar mais e mais a graça e a bênção em tua vida. Concluindo então, amados irmãos, através do testemunho de Ana, uma mãe que investiu em sua maternidade, aprendemos uma grande lição. Não percamos tempo nem recursos investindo naquilo que é provisório e passageiro. Antes, todo o nosso esforço seja dedicado ao crescimento de nossa família, para que nosso Deus seja honrado com o nosso empenho e sejamos por Ele abençoados. Isaías 59, 21. Passa, Davi. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras pus na tua boca, não te apartarão dela, nem de teu filho, nem dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Que assim seja, irmãos, que a nossa vida seja uma entrega completa ao Senhor e que as futuras gerações, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, possam dizer que vivem esta fé porque aprenderam com suas mães, com seus pais. Eu vi o meu pai fazendo assim, eu vi a minha mãe fazendo assim, e eu tenho honrado, e eu tenho feito conforme a palavra de Deus. Que Ana foi um exemplo para Samuel, e Samuel foi um exemplo para a sua geração, e assim sejamos nós, luz neste mundo, para a glória de Deus Pai. Amém?